Olá, meus queridos, tudo bem? Pois bem, nesse vídeo eu vou voltar a falar um pouquinho sobre o feminino no tarô, tá? E com isso eu quero trazer uma grande carta, o grande arcano da sacerdotisa, a High Priestess. Essa daqui é do tarô Rider-Waite. Eu uso muito esse tarô, é um dos meus tarôs favoritos. Eu acho que ele é didático, ele é fácil. Para quem está começando, inclusive, a estudar tarô, a ler tarô, o Rider-Waite é fantástico. Então, assim, super recomendo. As cartas são muito legais, assim, muito autoexplicativas, vamos dizer assim. Mas eu trouxe aqui um pouquinho, já falei da Imperatriz em outros vídeos, um pouquinho sobre o feminino no tarô, a sacerdotisa, porque a sacerdotisa é uma carta extremamente interessante, mas é uma carta complexa, tá? Um arcano complexo, é um feminino, traz aspectos do feminino bem complexos, mas eu quero explicar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? Principalmente para quem gosta de ler, para leitura, né? Para entender o que ele representa, mas também para um autoconhecimento, né? Porque ela é uma imagem arquetípica. O tarot traz nas suas 78 cartas aspectos de uma como que eu vou dizer? De imagens arquetípicas. Então, as imagens arquetípicas nos permeiam, tá? Então, isso vale não só no sentido do feminino enquanto mulher, mas no sentido do feminino arquetípico, de um dos aspectos dele, tá bom? Mas antes da gente começar a falar do tarô e da High Priestess, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com o tarô, o baralho cigano e as runas. Me siga nas redes sociais, me siga aqui, curta, compartilhe, comece a seguir o canal, se inscrever. Toda semana eu faço vídeos, né, principalmente da astrologia, de como que tá os céus, como que estão as representações, os astros no céu, com muito carinho, muita profundidade, assim como eu faço outros vídeos de mitologia, contos de fadas, que é a minha especialização, e tarô também para vocês, tá? Pois bem, sejam muito bem-vindos. Eu tenho minhas redes sociais no Instagram, eu tenho meu blog, Ellen Reis Mourão, onde eu posto textos, principalmente da psicologia analítica de Carl Jung. Ok? Pois bem, vamos lá, vamos começar. Então, vou falar um pouquinho do tarô. O tarô, ele tem 78 cartas, dividido em arcanos maiores e arcanos menores, né? Que vai do louco ao mundo, né? Esses arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles têm muito mais a ver com uma jornada arquetípica, uma jornada da alma humana, rumo a essa transformação, rumo ao processo de individuação, a completude dessa alma, porque o processo de individuação, gente, ele não fala de nos tornarmos perfeitos, mas nos tornarmos completos, em toda a nossa completude, as nossas sombras, nos nossos complexos, o nosso lado masculino e feminino que precisam ser integrados, né? Então a mulher integrando esse masculino em si, o homem integrando esse feminino em si, a gente entendendo como a gente funciona e a gente passando por diversas transformações e que são cíclicas, tá? Que vão se repetir, né? Jung fala que o processo de individuação, ele é circular, né? Vamos pensar numa espiral, né? Você vai e volta um pouquinho, no entanto, você está sempre se desenvolvendo, né? Por isso que em terapia muitas pessoas me falam assim, mas Ellen, eu não acredito, achei que eu estava bem resolvida com relação a esse aspecto da minha vida, sei lá, minha mãe, meu complexo materno, meu pai, meu complexo paterno, etc. e tal. Não é que você não estava bem resolvida, você estava bem resolvida diante de um aspecto deste complexo, né? Porque todos os complexos, eles têm uma base arquetípica. E todo arquétipo, né, ele não se esgota. É de potência infinita. Então, sim, a gente pode voltar a temas. Isso fala muito bastante da High Priestess, né, da sacerdotisa. Né, ou da papisa, alguns tarôs chamam ela de papisa, porque a gente está falando do inconsciente, então a gente sempre pode voltar para temáticas anteriores, tá? Então é isso, e quando a gente pode viver, né, aparecer num jogo, ou numa sincronicidade, ou num sonho, a imagem arquetípica, né, ou numa fantasia da sacerdotisa, ok? Então a gente nunca vai esgotar, a gente vai estar sempre
passando e voltando. Então, eu vou dar pitacos aqui sobre a sacerdotisa, no aspecto da imagem arquetípica simbólica dela, o que ela pode representar em termos do feminino, né, no geral, mas também vou dar pitacos em jogos, o que ela pode representar num jogo, para você que está estudando, para você que tem interesse em trabalhar com isso, é muito legal para vocês entenderem, até em termos de cartomancia mesmo, em termos psicológicos. Vamos lá, gente? Então vamos falar um pouquinho dela, desta criatura. Olhem bem para a carta. Eu acho que quando a gente olha para a imagem, a gente consegue sentir e captar o que ela representa. Bom, High Priestess, sacerdotisa, a gente está falando de uma criatura ligada ao sagrado, né? Alguns tarôs, como eu já disse, chamam ela de papisa, o feminino do Papa. Então ela tem um conhecimento, ela é uma autoridade, certo? O Papa é uma autoridade, a papisa, a sacerdotisa, também é uma autoridade no campo do feminino, né? Mas no campo do sagrado. Então ela é detentora do conhecimento da espiritualidade. Ela é detentora do conhecimento do sagrado. A gente vai agora aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Ela representa os grandes mistérios da vida e da morte. Tá? Se a gente pegar essas duas colunas, eu vou falar também mais aprofundadamente, mas percebam que ela é luz e sombra, né? Branca e preta, né? Percebam aqui, né? A gente fala que essas são as duas colunas, não precisa aprofundar muito nisso, mas é só para vocês compreenderem, as colunas do Templo de Salomão, que era o rei, né, o antigo rei, e ele era o detentor da sabedoria. Ela pode sim representar a sabedoria interior dentro de nós, o conhecimento mais profundo da dualidade humana, da luz e da sombra, da vida e da morte. Ela representa os mistérios. Esta é uma carta difícil. Por que é uma carta difícil, um arcano difícil? Que muitas vezes quando ela sai no jogo, você pode falar, meu Deus, para mim ela é um mistério, eu não consigo compreendê-la, porque realmente ela traz os mistérios. Vejam que ela tá fechada, olha. Atrás dela tem um tecido que esconde o que está por trás. Existem coisas que são misteriosas para nós, principalmente no campo da vida e da morte. Por que estamos aqui? Por que morremos? Para onde vamos? De onde viemos? São mistérios. Ela é a detentora desse mistério. Então, quando ela sai num jogo, a gente pode estar falando de mistérios profundos, que talvez você não tenha acesso. E tá tudo bem. Ou que você esteja tendo acesso. Você está tendo acesso a um mistério que para você pode ser uma carta que fala de revelações, né? Está revelando um mistério para mim, ou coisas que estão ocultas e que pode ser que se revelem ou não para você. E esse mistério, a gente pode falar de um aprendizado muito importante do feminino, de um dos aspectos do feminino, que é guardar segredo. Na mitologia nórdica, a grande deusa Frigg, ou Frigg, era a senhora dos mistérios. A ela pertencia o destino humano, ela tecia o destino de todos os homens, de todos os deuses também, ela sabia de tudo o que ia acontecer, tá? Ela tecia e mandava os fios que ela tecia, né, toda essa tessitura, para as Nornir. As Nornir eram as deusas do destino, passado, presente e o futuro. Ela passava para elas tecerem o passado, o presente e o futuro de cada um de nós, né, e dos deuses também. Porque para os nórdicos os deuses também eram imortais, eram mortais, tá? Eles morriam, tanto que eles morrem no Ragnarok. Só que ela guardava segredo, ela não contava para absolutamente ninguém sobre o que ela sabia, né? Isso é muito interessante. A gente pode ver aqui uma Frigg, né? Uma detentora dos mistérios da nossa vida, né? E aqui a gente pode ter um aprendizado muito grande com ela, né? Com essa carta, com esse arcano, que é no sentido da gente guardar segredos. Tem certas coisas, certas autodescobertas sobre nós, sobre o mistério do nosso inconsciente, sobre revelações que a gente tem, que a gente não deve contar para qualquer pessoa.
Fato. E uma das, né, muito se diz aí, se você tem planos, se você tem coisas que você quer realizar, você guarda o segredo ou conte para pessoas específicas e muito íntimas. Não sai contando os seus segredos para todo mundo. Tem gente que vai usar isso contra você. Sim, tá? E uma outra coisa importantíssima que a gente pode aprender com mistério, com silêncio, é uma carta que você olha, ela não está muito em movimento, ela está focada em si, ela está em silêncio, sentada. O sentada é uma posição de passividade nas cartas do tarô. Ela não está de pé, ela está sentada. Então você está passiva, em silêncio, né? É calando a voz do ego, né? É uma das algo primordial, né? Para a gente ouvir a nossa voz interior, para a gente ouvir o self. Né? O que a gente está querendo fazer o tempo todo? A gente está sempre para fora. A gente fala de introversão nessa carta. A gente saiu para você essa carta no jogo, depende das outras cartas, óbvio. Um momento de introversão, um momento de voltar para dentro. Cala sua boca, para de fazer, para de agir, para de tentar mudar as coisas e fica quieta. Se ouve. Ah, preciso tomar uma decisão. Sai essa carta, meu amor. Você não tem que tomar decisão nenhuma, você tem que parar, se ouvir sua voz interior para tomar uma decisão, né? A gente está o tempo todo voltado para fora, querendo produzir, falar, blá blá blá, lá lá lá. A gente está numa sociedade extrovertida. Fato, mesmo você sendo introvertido, você está numa sociedade extrovertida. E isso aqui é o momento que você cala a sua voz, a voz do seu ego, para ouvir as verdades do interior, tá? Tanto que ela tem na sua mão um livro, uma Torá, que é o livro do conhecimento, é o livro do autoconhecimento. Um autoconhecimento a gente tem que parar para se ouvir, certo? E ela fala de uma sabedoria interior. Ela é a sabedoria e o conhecimento diferente do masculino, diferente do Papa. O Papa é para fora. Você vejam na carta do Papa, ele está para fora, ele está de pé, ele está falando, ele está num púlpito, né, com as pessoas ao redor dele. Aqui é diferente, que energia feminina, né? É o conhecimento que você adquire com a sabedoria interior. É um conhecimento mais intuitivo, mais orgânico, tá? Não é o conhecimento masculino, o conhecimento do estudo, o conhecimento de buscar informação, o conhecimento das leis. Tá? Aqui não é lei exterior. O Papa pode falar de leis exteriores, regras. Essa aqui é a regra do interior, dentro de você. Conhecimento de dentro de você, a sabedoria da sua intuição orgânica, profunda, que vem de dentro, tá? Então, é a autoridade espiritual que reside dentro de nós, não fora. O Papa fala da autoridade externa espiritual. A sacerdotisa, a papisa, High Priestess, fala da autoridade espiritual que existe dentro de nós. Uma outra coisa interessante no Rider-Waite é a ênfase na cor azul desta carta. Percebam, há uma ênfase da cor azul. A cor azul a gente já logo associa, faz uma associação bem rápida com o céu. É o céu azul, é o mar azul, né? Olha as associações que a gente faz, são rapidamente a esses pontos. Se a gente pensar no céu como o espírito, ou espiritual, né? E no mar, como grande inconsciente, né? Para a psicologia analítica, primeiro que o mar, ele tem a ver com o inconsciente coletivo. No mar, né? No fundo dos oceanos e dos mares, a gente tem um desconhecido. E para nós o inconsciente, ele é o desconhecido. O céu também, né? O céu, o que tem depois, né? O que tem depois das galáxias, né? O ser humano está sempre tentando explorar o céu, explorar o mar, o que está no interior, e tem grandes mistérios que a gente não conhece. Então, este azul da sacerdotisa, ela vem falar de desconhecido, do inconsciente, daquilo que a gente não é capaz de acessar, ok?
do grande desconhecido, do grande inconsciente. Então, um jogo pode falar de momento onde você não tem muito controle sobre o que está acontecendo com você, né? É o inconsciente agindo. O máximo que você pode fazer é parar, respirar, se voltar para dentro e ouvir o que este inconsciente está falando para você. Tá? É o máximo que você pode fazer, porque controlar o inconsciente coletivo é e o seu inconsciente é absolutamente impossível, tá? O ego não tem forças. Interessante também a gente notar, falei das colunas, aqui, né? Até a representação da água fluida aqui na roupa dela e da lua. Ela tem a lua nos seus pés e na sua cabeça, tá? As fases da lua. Vamos falar das fases da lua e dessa água fluida na cauda, né? Na barra da saia. Então a gente está falando de conhecimento do inconsciente, da gente se voltar a ouvir essa voz, porque muitas vezes o ego não tem força, não adianta. Não adianta. É parar para ouvir. É o máximo que você pode fazer. A lua, ela representa ciclos, né? A lua é cíclica. A lua fala de desconhecido também, ela fala da noite. A lua aparece na noite, a gente vê a lua na noite. A gente sabe que ela tá lá de dia, mas é à noite que a gente vai vê-la. Ela representa os ciclos da vida, né? A lua está muito próxima do ser humano, ela nos afeta diretamente, ela afeta as nossas emoções, ela afeta as marés, ela afeta a fertilidade das mulheres, ela afeta a fertilidade da terra, né? Existe o ciclo correto lunar para você plantar, para você colher. Os antigos tinham essa sabedoria que nós perdemos, né? Então aqui na sacerdotisa, esses aspectos lunares, na cabeça principalmente, é o conhecimento dos ciclos, nossos ciclos internos. Existem ciclos onde a gente tem que deixar as coisas morrerem, existem ciclos que a gente vai agir, né? Existem ciclos onde a gente vai colher o que a gente plantou. Então é o conhecimento dos ciclos. A gente não respeita os nossos ciclos interiores, a gente não respeita os ciclos do nosso corpo, a gente quer produzir, não quer dormir, a gente quer fazer, não quer comer, quer descansar, porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa, principalmente as mulheres que são muito cíclicas, por conta dos hormônios, do ciclo menstrual, né? A gente não respeita mais. Então, quando sai isso daqui, num jogo, ela pode estar falando de um momento que você precisa respeitar seu ciclo. Respeite o ciclo, seu momento, entenda seu ciclo, compreenda que é um ciclo, vai passar, de repente você está numa situação ruim, mas caramba, é um ciclo, isso vai passar, né? É aceitar este momento. A sacerdotisa, ela fala da aceitação. Essa posição passiva dela não é uma aceitação de, eu vou aceitar uma situação abusiva, não. É aceitar de repente aquele momento, aceitar que você está vivendo aquela situação, e que você precisa olhar para ela, olhar para dentro, não fora. Tá, tô num relacionamento abusivo, saiu isso aqui, olha. É o momento de você parar, aceitar que você tá numa relação abusiva, depende. Muitas pessoas não aceitam, têm dificuldade de aceitar. Aceite, se coloque na posição passiva no sentido de não tentar mudar a outra pessoa, mas de compreender por que você está nessa situação. Através deste autoconhecimento, você consegue se libertar. Esse é o recado da sacerdotisa para nós. Uma situação, ou às vezes você está numa situação feliz, é um ciclo, é uma aceitação daquele momento, né? É um conhecimento de que aquilo vai trazer uma profundidade para você, tá? Ela é profunda. Ela é espiritual, ela é profunda, ela se aprofunda em si. Ela é o número 2, né, gente? O número 2, ele fala de dualidade, tem muita coisa dual aqui, né? A gente tem as duas colunas. Falei da luz e da sombra, dos nossos aspectos luminosos, dos nossos aspectos sombrios, da noite, do dia, da vida e da morte, desses mistérios. Nós somos duais, não adianta. Nós somos formados de luz e sombra. Nós somos também formados de mundo material e mundo espiritual. A sacerdotisa, ela domina os dois mundos. Ela está no meio. Nós, seres humanos, a gente tem dificuldade, ou a gente está muito em um, ou a gente está muito no outro, né? Então, nem tudo é espiritual. Como nem tudo é só o material, né? Tem coisas que acontecem, sincronicidades que acontecem na nossa vida, que são importantes a gente olhar, sonhos, né?
o espírito falando conosco. Mas também nem tudo é espírito. Às vezes são coisas da matéria mesmo. E a sacerdotisa fala, ela é o conhecimento aplicado na matéria. Então não adianta, é aquilo que fala no processo de individuação. Tá, eu tive um insight, eu compreendi o meu momento, o que está acontecendo comigo, tive essa descoberta, essa revelação. E o que eu faço com isso? Você tem que agir. Não adianta ter um insight e não agir, não vai mudar nada. Este é o recado da sacerdotisa. Tá, você teve um insight, teve uma iluminação, pá, uma descoberta. É momento de agir, colocar na matéria, né? Porque o feminino tem a ver com a matéria, tá? Aqui, ela é a espiritualidade que age na matéria, o feminino, tá? Então não adianta eu entender isso, eu ter a revelação, eu ter esse conhecimento, se eu não fizer nada. É infrutífero, você não cria frutos. A gente fala de ciclos também, né? Os ciclos da lua têm a ver com fertilidade, ela também é uma carta associada à fertilidade, um pouco diferente da imperatriz, tá? Porque o que a gente tem aqui atrás? Percebam que ela tem um manto atrás dela com romã. As romãs, para a mitologia e para o simbolismo, simbolicamente, ela representa a fertilidade, tá? Na fertilidade, né? Se a gente pegar lá o tal do mito, hoje, gente, vou a carta aqui, né? Do mito da Perséfone, quando ela colhe a romã, quando ela come a romã, ela é sequestrada pelo Hades, ela come as sementes da romã, ela morre, né? Ela morre, tem uma morte simbólica, e aí ela fica entre como que fala, o marido e a mãe, né? Entra nesse acordo, 6 meses com o marido, 6 meses com a mamãe. Esse é um mito, mas tem a semente de Romã. Romã também estava associada à deusa Hera e à deusa Afrodite, deusas do amor, deusas dos relacionamentos e deusas da fertilidade, tá? Vamos falar um pouquinho da fertilidade, tá? A fertilidade da Terra está ligada aos ciclos de morte e vida. Para você ter algo novo na sua vida, você tem que deixar o velho morrer. Esse é o ciclo da fertilidade. Esse é o ciclo da nova vida. Algo tem que morrer para o novo nascer, tá? Para você se tornar fértil de novo. É isso que isso a gente está falando da nossa psique, né? O azul tem a ver com a psique humana, com o emocional, com o psíquico, né? Então, quando você precisa aprender com os ciclos da morte e vida, né? Para a fertilidade, para você fertilizar a si próprio, né? Na relação consciente e inconsciente, quando o consciente colabora, né? O ego consciente colabora com o inconsciente, deixa morrer, age no mundo, transforma as questões, né? É que pode gerar nova vida. Se não morrer aspectos infantis, se a gente não agir de forma mais adulta, a gente não tem a fertilidade, tá? Ok. Vou falar agora um pouquinho, então, dela quando sai no jogo, né? O que pode dizer? De repente, num jogo pode estar falando assim, eu tenho um projeto, enfim, iniciando um relacionamento. Guarde silêncio. Você está tendo ideias? Deixa a coisa reverberar primeiro dentro de você, deixa fertilizar dentro, comece a agir em silêncio, haja em silêncio. Eu acho que esse é o grande mote dessa carta. Haja em silêncio, não faz um holofote do que você está fazendo para Deus e o mundo. Pode contar de repente para uma pessoa muito mais íntima, tá? Uma amiga, um familiar, ou cônjuge, mas não sai contando para Deus e o mundo. Deixa a coisa. Isso é o grande segredo de você fazer as coisas, né? Deixa a coisa criar raízes dentro de você, tá? Grande segredo. Segredo também pode representar segredos guardados dentro de uma relação ou dentro de uma situação, sei lá, você tá no emprego, num trabalho. Podem estar, sim, ocultando coisas de você. Ou, de repente, você precisa parar de falar demais no seu trabalho. Um relacionamento pode estar falando que essa pessoa está, sim, guardando segredos,
seu cônjuge ou você guardando segredos para essa pessoa, ou essa pessoa não está conseguindo se expressar, se ela é seu cônjuge, se é sua parceria, né? Essa pessoa não está conseguindo falar, ela está se sentindo reprimida, tá? Ou de repente seu relacionamento está passando por um ciclo, né, de transformação, um ciclo de morte e renascimento, tá? Ou você está numa situação que não é transparente, essa situação não é transparente. As intenções, de repente, da pessoa com você pode ser em termos de trabalho, de projeto, de dinheiro ou de relacionamento afetivo, essa pessoa não está sendo transparente com você, né? Ou você não está sendo transparente com essa pessoa, tá? Essa situação não está clara, tem coisas ali guardadas. Outro ponto que pode representar essa carta num jogo é assim: segue a sua intuição. De repente você pergunta de alguém no jogo ou de uma situação. Você está tendo uma intuição, sua intuição está certeira, está correta. Não tenha dúvidas da sua intuição. É a sua voz interior falando: olha, ali tem um perigo, vai não. Ou, sim, é este o caminho, vai sim, sua intuição está correta. Tá? Uma outra coisa que também pode falar, né, porque tem um lado negativo dessa carta, é que sim, que de repente você está se escondendo demais numa situação. De repente você está num relacionamento, numa situação de trabalho que você se esconde, que você não se mostra, né, que você não fala, que você está se escondendo demais. Você não está falando o que você sente, o que você quer, o que você deseja. Isso pode, dependendo das outras cartas que saem junto no jogo, você está sendo muito nocivo para você. O outro não está entendendo quem você é, né? Ou o que você quer, ou o que você sente, tá? Uma outra coisa que em termos de projeto, de trabalho, pode representar, não quer dizer que seja isso, mas pode representar, de repente você está querendo, pode representar um trabalho mais não tão formal, um trabalho sozinho, individual, né? De repente você pode ir para uma área mais esotérica, ocultismo, leituras de cartas, de tarô, astrologia, de terapias. De repente, olha, seu caminho pode ser esse aqui, de terapias holísticas ou terapias psicológicas. Essa carta fala disso. Porque a carta dos mistérios do oculto, da noite, né? Do autoconhecimento, da transformação, da dualidade. Então, de repente, você pode desenvolver um trabalho de terapeuta, um trabalho de astrólogo, um tarólogo, ou uma terapia holística, também pode representar essa carta. Pois bem, pessoal, eu finalizo esse vídeo, né, falando desse feminino, desse aspecto do feminino representado pela High Priestess, que ela é incrível, ela é fantástica, né? Me conta aqui, né, o que você sente diante dessa carta, como que você, né, como eu disse, eu coloquei só pitacos, gente, não é a verdade completa, até porque essa é uma carta super complexa e ela é cheia de mistérios, né? Como que você sente, o que você compreende dessa carta? Por aqui. E até a próxima vídeo.